Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 12 de Nissan, do ano 5783. É o dia 3 de abril do ano de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana estamos na semana de Pêssar e, portanto, nossa semana ela é recheada sobre Pêssar. E também temos aí, ontem vimos a questão dos 121 anos de data de nascimento do nosso Rebbe Menachem Mendel, e a partir de hoje o Salmo do Rebbe é o Salmo número 122, Então é o Salmo do nosso Rebbe, que nós temos aí também até o próximo data de nascimento do nosso Rebbe, ok? O Salmo 122, ele também é um salmo muito precioso, que fala para conosco sobre a casa de Deus, de estarmos conectados com o nosso Hashem. Por isso o Salmo 122, ele nos fala, é um cântico de ascensão de David: regozijei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Chegaram nossos pés às suas portas, ó Jerusalém. És uma cidade edificada e coesa para unir todas as tribos do Eterno, que a ti se dirigiam como testemunho de todo Israel, para erguer graças ao nome do Eterno. Ali foi estabelecido o Tribunal de Justiça e o trono da casa de David. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Esse é o Salmo 122, que está conectado com o Salmo do nosso Rebbe. Então, a partir de hoje, até o próximo 11 de Nissan, é o Salmo 122, conhecido como o Salmo do Rebbe. Há comunidades que têm o costume, por exemplo, de recitar o Salmo do Rebbe todos os dias, durante todo o ano. Tem aqueles que têm o costume de recitar o Salmo do Rebbe após as preces da manhã, outros uma vez por semana, outros uma vez cada 15 dias, outros uma vez por mês e assim sucessivamente, ok? Não há nenhuma obrigatoriedade na recitação do Salmo, porém, fica a critério de cada um. Não restam dúvidas que o Salmo que é conectado com o Tzadik tem muito efeito sobre as nossas vidas, ok? Então o Salmo 122 é o Salmo do nosso Rebbe, é o Salmo que temos aí até o próximo 11 de Nissan. Hoje nós vamos ter aí também a continuidade da leitura com referência a Êxodo, onde nos fala sobre Pêssar, Na sequência nós vamos ter aí mais uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre esta geração. Ontem nós tivemos uma palavra sobre esse mesmo tema, hoje vamos ter a continuidade sobre esse tema, que é muito importante para nós. E também nós vamos ver aqui algumas ideias sobre o Shemot, sobre Êxodo, sobre a saída do Egito, na visão de 8 rabinos ucranianos, Então nós vamos ver isso já. Então a nossa palavra, a nossa passagem de hoje de Shemot, capítulo 12, versos 24 até o verso 28, assim nos fala. E quando entrardes na terra que vos dará o Eterno, como falou, guardareis este rito. E quando vossos filhos vos disserem, que rito é esse para vós? Direis, é o sacrifício de Pêssar para o Eterno, que saltou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, mas livrou as nossas casas.
E o povo se curvou e prostrou-se. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Eterno ordenara a Moisés e a Arão. E assim se fizeram, né? Então, nos comentários dos nossos mestres, principalmente nos comentários de Irache, sobre esse aspecto aí, então nos fala com referência ao versículo 25, né, do capítulo 12 de Êxodo, quando entrardes, né, na terra que o Eterno vos dará. Então a Escritura torna esse mandamento contingente à sua entrada na terra, mas no deserto eles foram obrigados a trazer apenas o sacrifício de Pêssar, aquele que eles realizaram no segundo ano, o que eles fizeram por mandato divino, né? Então, toda a prescrição de Pêssar, né, ao entrar na terra prometida, eles deveriam executar em partes durante o deserto. O versículo 26, né, e acontecerá se vossos filhos vos disserem que serviço é esse para vós, né? Então direis, é o sacrifício de Pêssar ao Eterno, porque passou por alto das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e salvou as nossas casas, e o povo se prostrou diante de Hashem. Então aqui é exatamente uma questão de ação de graças, que é exatamente gratidão pela nova redenção e a entrada na terra de Israel e as novas, né, dos filhos que teriam, ou seja, novos filhos que teriam na nova terra prometida, né? Então, redenção em todos os níveis. O verso 28, né, onde nos fala: assim foram os filhos de Israel e fizeram conforme o Eterno ordenara a Moshe e a Arão, né? Então, já o fizeram. Isso foi dito a eles em Rosh Chodesh. Mas desde que eles aceitaram fazer isso, a Escritura os acredita por isso como se eles tivessem feito isso realmente de fato, a nova geração. A Escritura conta também a ida para dar recompensa pela ida e recompensa pela ação, né? Isto vem para contar o louvor de Israel, que eles não omitiram nada de todos os mandamentos de Moisés e Arão. E qual é o significado de assim eles fizeram? Moisés e Arão também o fizeram, ou seja, desde Moisés até o cidadão mais simples, todos eles fizeram segundo o dito de Hashem, ou seja, segundo a vontade de Hashem, ok? As 8 ideias, né, ou as 8 visões do Êxodo, na visão de 8 rabinos ucranianos. Então, o primeiro rabino ucraniano que nós temos é o Baal Shem Tov, né, o Mazibush, baseado em Shemot, Êxodo, capítulo 13, versos 17 e 18. Aconteceu que para o faraó, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, pois estava perto. Então, segundo Baal Shem Tov, cada indivíduo é um microcosmo contendo os elementos do faraó e do Egito. Por isso que o nosso Rebbe sempre fala sobre o Egito interior e o faraó interior, ok? Ou seja, as forças da loucura que tentam nos desviar de nosso serviço divino. É este ingrediente ou esses elementos do Egito e do faraó. São elementos de loucura que tentam nos desviar de fazermos a vontade divina. Entendeu? É isso que se refere dentro da visão de Baal Shem Tov. Não devemos tentar uma reviravolta repentina. Em vez disso, deve ser uma progressão gradual. Uma reviravolta repentina não será mantida e eventualmente levará a uma maior deterioração, né? Então, Baal Shem Tov, né, um dos 8 rabinos ucranianos que nos fala sobre esse aspecto, está dizendo exatamente do processo que o próprio povo judeu sofreu para a libertação do Egito. Não foi assim,
Foi um processo. Veja bem que, segundo os escritos, Rashi comentando, né, ele fala que 6 meses antes da libertação em si, o povo judeu parou o trabalho escravo. Não foram mais trabalhar como escravos. Eles pararam. Então, esse processo, ele levou basicamente 6 meses para a conclusão do êxodo. Então, uma reviravolta repentina, de supetão, a sua tendência é se deteriorar. Mas à medida que vai no compasso do seu passo, né, vai passo a passo, cada momento é um momento, e de cada momento se tira lições, cada momento tem um aprendizado, etc. e tal. Então isso vai solidificando verdadeiramente a ação divina na vida das pessoas, entendeu? Então isso vai ficando enraizado, né? Assim como uma semente que é lançada ao solo, né? Ela não se rompe repentinamente. Ela tem um período de fecundação. E assim que encerra o seu período de fecundação, então ela começa a brotar do interior da terra para o exterior da terra. Assim foi com o povo judeu, como uma semente. Estavam dentro do Egito e começou a brotar a liberdade deles. Quando eles saíram, ou seja, quando saíram do Egito, então eles encontraram realmente o sol da justiça, a liberdade, e puderam seguir em frente. A segunda visão que nós temos aqui do rabino Yaakov Yosef de Polnoia, né, outro rabino ucraniano, ele fala sobre a questão do êxodo, né, reconhecendo as próprias falhas. Então, no primeiro, nós temos Baal Shem Tov, que fala sobre não tenha pressa, né, é um processo contínuo, né, e a segunda questão, reconhecendo as próprias falhas, como está escrito em Êxodo capítulo 13, verso 7, nenhum fermento será visto em sua posse. Então o fermento, ele simboliza o pecado, a falha, né? Essas coisas todas. Por isso que em Pêssar, o povo judeu, literalmente falando, né, tira todo o hametz das suas casas, das suas lojas, do seu comércio. É um pente fino geral, sem sombra de dúvidas, entendeu? Então, dentro desse sentido, o que significa? Significa que, de fato, né, reconhecer a falha é algo importante, né, para que possa ser livre da falha, livre realmente do seu próprio erro, encontrar a verdadeira liberdade. Então, a Torá enfatiza que o hametz, que nos pertence, não deve ser visto. Por que a Torá não proíbe ver qualquer hametz? Hametz é símbolo de arrogância e vaidade. Um indivíduo é cego para suas falhas, e a Torá deve, portanto, neste caso, nos ordenar a buscar e nos livrar de nossas próprias falhas morais. Quando se trata de outros, no entanto, somos prontamente capazes de apontar, melhor dizendo, os seus fracassos e deficiências. E não há necessidade de nos dizer para nos livrarmos deles, né? Então, nesse sentido aqui, né, o nosso segundo Rebbe, ou segundo Rav, melhor dizendo, segundo rabino ucraniano, Yaakov Yosef de Polnoia, né, ele fala sobre a questão do hametz, equiparando a questão da falha, do pecado, uma questão de arrogância e vaidade, né? É muito fácil ver a falha dos outros, mas a própria é mais difícil. É mais fácil apontar para os outros, mas esquecemos que 3 dedinhos aqui estão apontando para nós mesmos, né? Ou seja, as maiores falhas estão em nós e não no nosso próximo. Então, como se combate a arrogância e a vaidade? Realmente reconhecendo os erros, as falhas e se comportando com humildade diante do Criador. A terceira visão, né, de outro rabino da Ucrânia é o Maggid de Mezerich, né? Mezerich, que nos fala sobre
Devarim, Deuteronômio 26:8, dizendo: e Deus nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, e com grande temor, e com sinais, e com milagres, né? Então aqui, segundo o Maguide de Meserite, isso se refere sobre a revelação aberta da presença de Deus, também conhecido como Shekhinah, a presença divina. Agir com dureza é totalmente estranho para um rei amoroso, que é a própria personificação da bondade. Ao fazer algo por uma criança, porém, ela é capaz de agir com severidade devido à intensidade de seu amor. A mão forte de Deus, nesse versículo aqui, nos ensina que o seu grande amor pelo povo judeu, que o capacitou a ferir o Egito. Ou seja, o grande amor do Eterno pelo povo judeu foi o que capacitou o próprio Eterno a ferir o Egito, né? Então, a dureza do amor, né? Aqui nos fala nesse sentido. Então, esse grande amor de Deus pelo povo judeu fez com que ele agisse com dureza, né? Para ferir o Egito e o seu povo. O nosso quarto rabino ucraniano é Rabi Levi Yitzhak of Berdichev, ou Terve, alguma coisa assim. Ele fala para conosco: nossos antepassados sentem nossa dor, né? Então, nesse sentido aqui, nos escritos do texto da Haggadah que nós teremos pela frente, e do texto da Haggadah judaica, diz assim: abençoado aquele que cumpre sua promessa a Israel, bendito seja ele, o santo, bendito seja ele, acabou com o nosso exílio, né? Então, nossos antepassados sentem nossa dor. Abraham, que a nação judaica seria escravizada por 400 anos, eles estavam apenas no Egito por 210 anos. O que aconteceu com 190 anos restantes? Segundo Rabi Levi Yitzhak, ele fornece uma explicação caracteristicamente caridosa. Embora o exílio real seja durante 210 anos, desde o momento em que Deus informou a Abraham do exílio iminente, nossos antepassados sofreram muito. Deus considerou sua angústia como um exílio em si. Como tal, na verdade, o exílio começou quando Abraham foi informado, e assim todos os 400 anos foram desta forma completados, desde o momento em que Abraham foi informado do exílio dos seus descendentes. Então, por isso que dá 400 anos. O quinto rabino ucraniano que nos fala sobre a questão do êxodo é o Rabi Efraim de Sudilkov, né? Ele nos fala sobre o mérito de Yaakov. Em Êxodo capítulo 14, verso 21, Shemot: e Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor direcionou o mar com o forte vento oriental durante toda a noite, e abriu o mar em terra seca, e as águas se dividiram. A palavra hebraica para dividir, no hebraico, né, ela consiste nas mesmas letras para a palavra Yaakov. Isso alude ao fato de que o nosso antepassado Yaakov estava espiritualmente presente na divisão do Mar Vermelho, e que a água se partiu em seu mérito, né? Então essa também é uma visão que está inserida, né, em Degel Mahane Efraim Bechalar, capítulo 6, ok? Amanhã nós estaremos vendo aí mais 3 rabinos ucranianos, a sua visão sobre essa questão. Amanhã nós vamos ver sobre a visão do Rabi Nachman de Breslov, o Rabi Levi Yitzhak Snerson, né? E vamos ver aí o caminho do amor
na visão do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre esse aspecto aqui. Ok? Baruch Hashem. Para finalizarmos então a nossa live de hoje, né, e complementando a questão da visão do nosso Rebbe, com referência, né, à nossa geração, né, essa geração entendendo a época em que vivemos, né, repetindo aqui, o Maimônides, né, falou conosco através do Código de Lei, dizendo: não haverá nem fome, nem guerra, nem cobiça, nem discórdia, porque a generosidade fluirá em abundância, e todas as coisas deleitáveis estarão à disposição como a poeira. A ocupação do mundo inteiro será apenas conhecer a Deus, a visão de Maimônides, né? Redenção final nos dias de Mashiach. O nosso Rebbe diz: somos a 7ª geração, aquela que efetivará a realidade de Deus nesta terra, né? Então, como nós vimos aí de Abraão a Moshe, nós temos 7 gerações, né? E agora com o nosso Rebbe Menachem Mendel, o 7º, né, dos Rebbes, e depois dele não teve nenhum Rebbe, então ele continua sendo o 7º Rebbe, assim como aconteceu com o 7º, depois de Abraão, Moshe, e ali houve a revelação divina, algo fantástico, e essa conexão de Deus na outorga da Torá no Monte Sinai veio efetivar realmente que Deus não permitiria que a sua Shekhinah, a sua presença, se ausentasse da terra. E assim como aconteceu coisas espetaculares, maravilhosas, então agora a visão é que com o nosso 7º Rebbe, Menachem Mendel, né? Então esta é a geração que vai concretizar, né, os não-judeus, os Benenu, abraçando o monoteísmo, ombro a ombro com o povo judeu, e estarão aí concretizando realmente a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final. Esta é a geração na visão dos nossos mestres, né? Então, para onde se direciona a nossa geração? Então o nosso Rebbe, ele nos fala que a solução para a atual crise espiritual reside não em matarmos algum dragão de fora, mas em lutar contra a desunião dentro de nós mesmos. Isto exige um despertar das massas. Cada um de nós deve assumir um novo compromisso com a bondade. Então aqui o nosso Rebbe está dizendo que nós não temos que ficar matando um dragão por dia ou um leão por dia ali fora. Nós temos que matar realmente o dragão que está dentro de nós. O leão que está dentro de nós no sentido de a ferocidade da desunião. A desunião é uma característica de caos. É uma característica que, ao mesmo tempo, todo mundo quer ser líder, mas na realidade não tem líder, porque é uma bagunça. A característica realmente dessa desunião, ela vem mostrar aquela questão, cada um faz o que quer, o que bem entende. É um absurdo, por exemplo, um Benenua, ele se expressar mais ou menos da seguinte forma: eu penso o que eu penso. O rabino pode falar o que for. Eu não dou crédito a tudo que ele fala. Qual é a visão desse Benei Noah? Rebeldia, desunião, depreciar a liderança do rabino. Então esse Zé Mané, ele está no lugar errado. A partir do momento que ele diz que não é tudo que o rabino fala que eu aceito. Então pega a tua enxada, vai carpir café, rapaz. Você está no lugar errado. Disciplina, ordem, decência, união, unidade. A partir do momento que tem um comichão desse no meio do povo, vai contaminar outros que estão começando a sua jornada monoteísta
ou que estão ainda meio indecisos. Vai ajudá-lo a ser um rebelde também. Por que o Pirkei Avot, Conselho dos Sábios, fala, procure um rabino e sigam? É seguir uma liderança. E seguir uma liderança significa disciplina, ordem, união, unidade, humildade, respeito com a liderança. A mesma coisa, por exemplo, nenhum rabino exige, o que eu vou falar, nenhum rabino exige. Mas eu acho, no meu ponto de vista, eu acho falta de vergonha, aliás, desculpa, é falta de educação. Eu acho uma falta de educação alguém se dirigir a um rabino e falar você para ele. Eu acho uma falta de educação. Como a gente foi criado dentro de uma família que, toda pessoa mais velha que você precisa respeitar e responder a essa pessoa, sim senhor, não senhora, não senhor, sim senhora. Então a gente vem de uma geração que a educação era algo muito patente, né? Então o professor ou a professora entrava na sala de aula, a gente ficava em pé para receber a professora ou o professor. Depois que o mestre falava, pode sentar, aí sentávamos. A gente chamava o professor e a professora de professor e professora, não de tia. Falta de educação. Então a modernidade, ela trouxe desequilíbrio educacional. E isso trouxe desunião. E é por isso que aqui o Rebbe fala, para onde vai esta nossa geração? Para onde se direciona essa geração? Então é corrigir as veredas tortas ou veredas tortuosas. É corrigir o caminho. E cada um de nós somos responsáveis por isso, ok? É a mesma coisa, por exemplo, o pai e a mãe, né, que não educam o filho a chamá-los de senhor e senhora. Aí você vê aí, o filho chega pro pai, pra mãe, e aí cara, legal? E aí véia? Véia mãe, véia avó, responde a mãe. Então a linguagem, né, uma linguagem sem o nível educacional que deveria ter, entendeu? Então é senhor, senhora, sim. Então essa modernidade trouxe desunião, e é por isso que o Rebbe diz que nós temos que matar esse dragão de fora, não de fora, mas de dentro. Esse dragão que traz para nós uma visão de, parece que é legal, valeu bicho, paz e amor, ok? É isso daí, ó, beleza. E tem o que de beleza nisso? Então pensemos nisso. Cada um de nós deve assumir o nosso compromisso com a bondade. O outro fator aqui, a desunião, que é o que precisa ser vencido dentro de nós, e a questão do compromisso, um novo compromisso com a bondade. O Rebbe, ele fala em vários vídeos, em vários ensinamentos que estão impressos, escritos, etc. e tal, o quanto que nós precisamos conquistar as pessoas pelo amor, pela bondade, e não pela malandragem, piadas, falta de respeito por aquilo que elas são. Elas estão num segmento religioso diferente, tudo bem, e têm uma visão diferente da nossa, tudo bem. É respeitar e não fazer piadas, né, desabonar as pessoas por causa disso. O Rebbe não nos ensina isso. E nem a Torá nos ensina isso. Então, um novo compromisso com a bondade, você precisa assumir isto. Depois, difundir uma mensagem de amor e compreensão, de moral e valores espirituais. Uma mensagem de amor e cooperação, de moral e valores espirituais. É isso que nós precisamos difundir.
E não fazermos aí uma rodinha, ficar contando piadinha sem pé, sem cabeça, tirando sarro nas pessoas, porque elas não têm a sua fé, porque não faz o mesmo segmento monoteísta que você faz, e companhia limitada. Isso daí não ajuda em absolutamente nada. Sabe quem que é que habita no meio da chocarrice? Sabe quem é que se faz presente no meio daqueles que gostam de fazer zombarias e piadinhas? Não precisa nem falar, né? Você é inteligente, você sabe quem fica lá no meio, né? Dando risada de todos os trouxas ali. Né? E os trouxas acham que estão fazendo um negócio bom pra caramba. Bom pra jogar na lata do lixo. O que mais? Amor e cooperação de moral e valores espirituais. Difundir essa mensagem. A sua piadinha ajuda a difundir essas coisas? Não, né? Obviamente que não. A sua arrogância de criticar, caçoar daqueles que não têm a mesma fé monoteísta que você, ajuda a divulgar esta mensagem de amor e cooperação, de moral e valores espirituais? Não, né? Lógico que não. Então é melhor você começar a mudar os seus conceitos. Uma mensagem de que este mundo está mudando e de que precisamos participar ativamente de sua mudança. Aqui está um grande X da questão. Uma mensagem de que este mundo está mudando e de que precisamos participar ativamente de sua mudança. Aí você fala assim, não, o mundo está mudando, não, ele está mudando para pior. Se tiver mudança é para pior, que não sei o que lá. Quando se tem miopia, se enxerga muito pouco. Quando não se tem consciência de Deus, de família e liberdade, também enxerga-se muito pouco. Mas o mundo está mudando. E nós precisamos participar ativamente da sua mudança. Os próprios rabinos, agora, recentemente, os rabinos do Rabad Central aqui em São Paulo, na sua live no Farbrengen, da data dos 121 anos do nascimento do Rebbe, nós tivemos lá a palavra de um dos oradores dizendo que o Rabad hoje ele está presente em todos os países do mundo. Coisa que era impossível algum tempo atrás. E que o Rabad está ativo em todas as nações de forma muito presente. Os tempos estão mudando e nós precisamos acompanhar essa mudança. Isso significa Mashiach a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. O mundo está mudando. Nunca se falou tanto em Mashiach como se está falando ultimamente, na última década, nos últimos 10 anos. Nunca se falou tanto de judaísmo como tem sido dito nesses últimos 10 anos. Nunca se falou tanto em Bnei Noach, não judeus, adentrando no caminho monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, como está acontecendo nos últimos 10 anos. O mundo está mudando e nós precisamos participar ativamente de sua mudança. Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noé e suas ramificações e de Sedaká, levando uma mensagem do quê? De amor, cooperação, de moral e valores espirituais. Você e eu precisamos participar dessa mudança ativamente, entendeu? Então, o mundo está mudando. Se você não o percebe, é porque você está precisando de mais concentração nesses 5 níveis que nós acabamos de falar, para você ter mais sensibilidade espiritual, que Mashiach está mais perto do que você imagina, que os dias de Mashiach poderão acontecer exatamente a qualquer momento mesmo, amém, vem amém.
que nós estamos vivendo os 2 milênios de Mashiach. Nunca se falou e se ouviu tanto em Mashiach em todos os segmentos religiosos. Continuando, de que estamos a meio caminho entre deixar a era do materialismo e entrar na era do conhecimento. Conhecimento que une, em vez do materialismo que se divide. E de que, com a tecnologia de hoje, podemos alcançar e nos reunir com as pessoas de todos os lugares. Hoje, por exemplo, nós temos aqui à tarde com a Torá, nós já entramos em mais de 26 países. Hoje nós estamos presentes em todos os estados da nossa federação. É isso daqui que o Rebbe está dizendo. Usar a tecnologia em nosso favor para podermos divulgar a mensagem da unidade e da unicidade de Hashem. A revelação de Mashiach que poderá acontecer a qualquer momento mesmo. Levarmos cada vez mais essa mensagem de amor, cooperação, de moral e valores espirituais. Uma mensagem para fazer com que o mundo possa cada vez mais brilhar com a Shekhinah, a presença divina, ao trazermos mais luz para este mundo. O mundo está mudando. E nós não podemos perder tempo. Nós temos que estar ativamente dentro desse aspecto. E por isso, nós precisamos usar a tecnologia de forma sábia. Então, cuidado para não ser um escravo da tecnologia, mas faça com que a tecnologia venha te servir para um fim específico, ajudar a transformar este mundo para ser a moradia de Deus. As gerações passadas abusaram de sua liberdade, aproveitando-a para obter benefícios pessoais e egoístas. É o desafio de nossa geração, redefinir a liberdade, efetuar a libertação da alma, adotar uma vida que dê resposta aos anseios mais profundos da alma e realize o seu propósito divino, que é fazer deste mundo a moradia de Deus. Então, é redefinir, é o desafio para a nossa geração, redefinir a liberdade, a liberação da alma, adotar uma vida que dê resposta aos anseios mais profundos da nossa alma e realizar o nosso propósito divino, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Fomos desafiados a introduzir no mundo uma liberdade que não desafie a soberania de Deus, que é o que tem acontecido. Por aí afora vai. Uma liberdade que vem desafiar a soberania de Deus, e não é isto. O nosso caminho é realmente introduzir no mundo uma liberdade que não desafie a soberania de Deus, mas que seja seu complemento máximo. Nós precisamos ser o complemento da criação divina. Mas o que você vê por aí? Você vê as pessoas desafiando a soberania de Deus. Homem não quer ser homem, mulher não quer ser mulher. Bicho não quer ser mais bicho agora também. Já pensou? Você está no banheiro e de repente entra lá um urso marrom, selvagem. É o banheiro feminino. Aí o urso entra lá e fala assim, ó, eu não me sinto mais bicho, eu estou me sentindo uma mulher agora aqui. Aí que bonito, não é verdade? Ou então entra lá um animal selvagem aí, entra uma onça pintada lá no banheiro masculino lá. Ó gente, cansei de ser onça. Agora eu sou homem, não sou mais bicho, não sou mais onça, agora eu sou homem. Aí que maravilha, né? Não fica um dentro do banheiro, né? Sai todo mundo correndo, né? Então já pensou? É assim. Desafiando a soberania de Deus. O homem não quer ser homem, mulher não quer ser mulher.
querem mudar os aspectos das pessoas. E agora aí está tendo uma aberração tremenda aí, que estão querendo mudar o sexo das crianças já a partir já de 3, 4 anos de idade, 6 anos de idade, um negócio assim. Desafiar a soberania de Deus. Para estes, a ira de Deus será tremenda. Não vai escapar um. Ursos selvagens, leões selvagens, onças selvagens, tem de muito tipo por aí para se fazer justiça, ok? Nossos sábios nos dizem que virá um dia em que nossa realidade terrestre será um espelho imaculado de sua fonte divina, visão do seu arquiteto. Ou seja, aqui o nosso Rebbe está dizendo que os nossos sábios, ele citando os nossos sábios, que chegará o dia em que a realidade terrestre ela será um espelho imaculado. Será exatamente o reflexo do espiritual, do arquiteto divino, de Deus. Então, este mundo ele será transformado exatamente naquilo que Deus almejou desde o princípio. Ser a sua casa, a sua moradia. Ela é real no plano divino, no plano espiritual, na dimensão soberana espiritual. E ela se materializará nos dias de Mashiach, na redenção final. É este tempo imaculado do espelho em que os sábios falam. Nunca houve melhor época para atingir as pessoas, pois os seus corações e almas estão ávidos por alimento, compreensão e amor. Em vez de utilizarmos a tecnologia moderna simplesmente para fins pessoais e comerciais, precisamos aprender a utilizá-la para difundir inspiração e bondade. Aí você pega aí o seu grupo de WhatsApp, aí você começa a fazer um monte de piadinhas. Sempre tem um que vaza, sabia disso, né? Sempre tem um que vaza. A piadinha que soltaram lá no grupo X. A piadinha que soltaram lá no grupo A. Olha a piadinha que soltaram lá no grupo B. E assim sucessivamente. Sempre tem alguém que vaza a informação negativa. E aí vai ficar feio a coisa, não vai? Lógico que vai. Por quê? Porque não está obedecendo o critério divino. Levar alimento, compreensão e amor para as pessoas que estão com fome e sede divina da verdade, do único Deus e da libertação. E aí fica amarrado nessas coisas, usa a tecnologia moderna para fins egoístas, ao seu bel prazer, e não para difundir aquilo que deve levar às pessoas inspiração e bondade. Já pensou, você está tirando o sarro daquela pessoa X, que ela não está no seu mesmo ponto de fé, e alguém do grupo vaza para aquela pessoa, o sarro que estão tirando de você, aqui, que beleza. E aí, como que vai ficar a história? Mas eu peço perdão, aí fica tudo certo. É hipócrita. É isso daí. Os hipócritas pensam assim. Os falsos pensam assim. É só pedir perdão, depois está tudo certo. Tá não. O soberano está vendo. Então, por isso, nenhum de nós está excluído da responsabilidade monumental de aprender e ensinar o que Deus deseja de nós e de nossa geração. Nós somos responsáveis pela nossa geração Benei Noach. Nós somos responsáveis pela nossa geração de não-judeus. E aqueles que estão ali, fora, na sua idolatria, na sua perdição espiritual, você é responsável por ela. Em vez de você fazer piadinha, corre socorrer. Dá sua cara a tapa e vai lá, vai pro campo. Não fica fazendo piadinha não. Não dá certo isso.
tem alguém que está zombando de você. Entendeu? Então, por isso, não podemos nos excluirmos da responsabilidade que nós temos para com a nossa geração, de ensinar o que Deus deseja de nós e de nossa geração. Nós temos esse compromisso e essa responsabilidade. Cabe a cada um de nós abrir nossos olhos, nossas mentes e nossos corações para uma nova consciência. É interessante, né, que as pessoas, o que nós vimos ontem, né, usa a liberdade para a libertinagem, licenciosidade. Usa o direito da liberdade de expressão para fazer piadinhas sem... Usam da liberdade de que nada é proibido para nós e acaba fazendo tudo que é proibido. É perigoso isso, é muito perigoso. E é por isso, finalizando, né, sobre a nossa geração, nós estamos falando isso baseado no livro do nosso Rebbe, Rumo a uma Vida Significativa. Nós estamos falando aquilo que está concernente, né, ao capítulo 23, nossa geração, né, e concluindo, vai da página 239 a 246, e concluindo essa reflexão, diz assim: toda época tem a sua vocação, cada geração tem sua missão. Precisamos reconhecer que vivemos numa época especial e que fomos preparados para este momento. Você precisa se perguntar: estou realizando a minha vocação? Essa que precisa ser a sua pergunta. Estou realizando minha vocação? Se você não reconhecer que você está vivendo uma época especial, você é um zumbi. Se você não reconhecer que você está vivendo uma época toda especial, porque a qualquer momento o justo e verdadeiro Mashiach há de se revelar, a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, é porque você não está nem aí para Deus e as suas coisas. Você é apenas... Como que chama aquele boneco que fica lá no meio da lavoura para espantar os passarinhos? Como diz, né, um boneco para espantar os passarinhos. Como que chama mesmo aquele boneco? Você é apenas aquilo. Em vez de você trazer as pessoas, você elimina, expulsa as pessoas. Em vez de você buscar agregar, você simplesmente está expulsando as pessoas. E essa não é a tua e nem a minha missão. A nossa missão é agregar, é trazer, com atos de bondade, de amor, paciência, para que as pessoas possam andar juntamente conosco no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Por isso, não dê as costas à missão especial que Deus tem confiado a você, que faz parte desta geração especial para um momento especial. Você é especial para Deus, porque Deus te ama de forma especial e Ele quer que você venha amar as pessoas, o seu próximo, de forma especial e não com zombarias. Seja fiel à vontade de Hashem, porque Ele é fiel para dar a ti bênção, proteção, prosperidade, saúde, vigor, vida longa, para que nós possamos contemplar a revelação de Mashiach a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.